que você precisa analisar num fundo de ações antes de fazer o investimento para não se lascar, não perder dinheiro e rentabilizar cada vez mais? Para conversar sobre isso, eu vim falar com uma pessoa muito especial, o cara manja tudo de investimento, Luiz Alves do Versa. Tudo bem? Aí, tudo bom, Bernardo? Prazer te ver de novo. Prazer é meu. Obrigado pela oportunidade. Antes da gente conversar esse papo com o Luiz, que vai me explicar como funciona um fundo de ações, o que eu tenho que analisar antes de fazer o investimento, quero pedir para você já deixar o seu like, que o vídeo está muito bom, você vai gostar, e é para o YouTube saber e mostrar para outras pessoas. Luiz, vamos lá. FIA, Fundo de Ações. O que é esse bicho? E ele não é totalmente ações, né? As pessoas acham que fundo de ações é 100% ação, mas não necessariamente, né? E essa é a primeira coisa que você precisa analisar num fundo. Legal. É entender qual é a estratégia dele. Porque um FIA, ele precisa ter a obrigatoriedade de estar no mínimo 67% comprado em ações. Mas isso não quer dizer que ele esteja nem isso 67% comprado em ações. Porque a regra da CVM analisa só a carteira em ações mesmo. Então, se, por exemplo, o fundo tiver uma carteira de ações comprada equivalente ao índice e o índice vendido, ele pode estar neutro, apesar de ser um FIA. Entendi. Então, você encontra FIA no mercado, que na verdade é um long short, você encontra FIA no mercado que tem alavancagem, você encontra FIA no mercado que opera DI, que opera câmbio. Então, a primeira coisa que você precisa entender num FIA é qual é a estratégia daquele fundo, daquele FIA. Não dá só para olhar a FIA e achar que é ação, Que é ação porque não é puro, assim que funciona. Não necessariamente, exatamente. E como que eu faço para descobrir, então, como que está composto o portfólio, onde estão os ativos? No geral, o nome não fala nada. Você tem que entrar dentro. O que você tem que fazer é ir lá e olhar a carta do gestor e ver lá como é que ele mostra o resultado do fundo. Se ainda assim você não conseguir ver nada, quer dizer, é um gestor que tem um fundo FIA muito bom, mas ele não escreve o que ele está fazendo. Aí você tem que ir lá e olhar a cota dele em relação à bolsa e ver qual que é o tracking error dele. Tá. O tracking error é o equivalente à volatilidade para os FIAs. Porque como o FIA é um fundo de ações, ele chacoalha junto com a bolsa, o tracking error é quanto que ele chacoalha em relação à bolsa. Tá. Então é a oscilação do fundo menos a oscilação da bolsa. Quanto maior o tracking error do fundo, mais ele investe em outras coisas, ou talvez mais concentrado em poucas ações ele seja. Entendi, interessante. Então, quanto maior o tracking error, maior o risco relativo, vamos dizer assim, em relação ao benchmark do fundo. Pô, legal, então eu preciso analisar, então não é muito fácil, né? Eu preciso ir atrás da informação. E o bom investidor, ele precisa saber onde está investindo. Exatamente. Não é, vou botar no Versa em qualquer um porque eu confio e não quero nem saber onde está meu dinheiro. É importante saber exatamente como que é a estratégia de cada um dos fundos, né? Exatamente. A classificação Ambima também dá algumas dicas. É legal, porque lá você tem ações valor, Ibovespa ativo, Ibovespa passivo, e aí dali você consegue entender. Por exemplo, Ibovespa passivo, você sabe que você está comprando o índice Ibovespa. Sim. Ibovespa ativo, você sabe que ele replica a carteira Ibovespa e muda um pouquinho para cá ou para lá. O problema está nas outras, que aí as outras podem ter muitas coisas dentro. E aí, seja o que Deus quiser, né? Exatamente. Além disso, quando o investidor analisa ou está pensando em investir num FIA, o que ele tem que analisar? Por exemplo, aquele velho papo, né, de rentabilidade histórica não é garantia de rentabilidade futura. Mas é interessante, né, analisar a rentabilidade histórica ou não? Quais informações você acha? Taxa de administração, taxa de performance, taxa de corretagem, se for usar uma distribuidora. O que você acha que é importante do investidor analisar também? Primeiro ele precisa analisar o histórico do fundo. Aqui tem um viés de seleção natural, né? Porque só sobrevivem as assets que têm rentabilidade boa. As que não têm rentabilidade boa vão desaparecendo. Então, dificilmente você vai encontrar um FIA que não tem um histórico bom para mostrar. O que você precisa descobrir é o que levou aquele histórico bom. Você tem que ir lá e futricar lá atrás as cartas antigas da gestão para entender qual foi a cabeça que levou aquele histórico bom. E aí você tem que realmente entender a cabeça da gestão. Você precisa entender o que faz aquele gestor comprar determinadas ações ou ter aquela estratégia para você saber se você se sente confortável com esse tipo de investimento ou não. Você precisa entender o que levou àquela boa performance do fundo. Então essa é a primeira coisa. A outra coisa é a taxa. Sim, as taxas têm que ser analisadas, na verdade, em relação ao tracking error, inclusive. Porque se um fundo é Ibovespa passivo, que nem a gente falou, qualquer taxa de administração é quase que um palavrão, né? Sim. Porque você pode alternativamente ir lá e comprar o próprio índice por conta própria.
Agora, se ele é um fundo com tracking error muito grande, quer dizer, é um fundo muito ativo, concentrado, faz outras coisas e tal... Aí faz sentido ter uma taxa mais alta. Faz sentido ter uma taxa de administração e taxa de performance mais alta. Então, a taxa de administração e performance ela deve entrar na análise, mas também sobre esse Não é só a taxa, né? Não é só a taxa, é a taxa em relação ao risco que esse fundo corre. Agora, eu gostei muito do que você falou sobre a cabeça do gestor, porque eu ouso dizer, não sei da sua experiência, mas na nossa experiência no IUB, acho que assim, 0,1% das pessoas talvez analise a cabeça do gestor ou analise o gestor. O que a gente vê muito é as pessoas interessadas em rentabilidade histórica. Fala, puta, o cara cresceu pra caramba, o Versa tá com uma baita rentabilidade, superando 300% do CDI. Então os caras são muito bons, nem me preocupo em saber quem é a Versa Asset, quem são os gestores, como que é a cabeça dessas pessoas, e vai direto no histórico. Você vê isso também? Sim, vejo isso também. E é um erro, porque você pode cair num histórico viesado, você pode cair num gestor inexperiente, você pode cair numa equipe incompleta. Então é importante você analisar, você entender que você está dando o seu dinheiro para aquela galera fazer gestão e que isso é uma decisão importante da sua parte. E do outro lado também, quem está recebendo o dinheiro tem que ter uma estrutura para poder te entregar um bom serviço. Sim. E do outro lado também, acho que para o próprio gestor é importante que as pessoas tenham mais conhecimento. Você conhecendo o gestor, em alguns momentos mais animados, como você falou, você confia naquela pessoa e você não vai sacar o dinheiro no primeiro sinal de instabilidade ou volatilidade, né? Eu lembro muito em 2008, durante a crise, ou pré-crise do subprime, né, dos Estados Unidos, que enfim, impactou todo mundo, alguns fundos no Brasil tiveram um resultado muito, muito bom. Eram alguns fundos anticíclicos, né? Perfeito. E aí, enfim, tiveram uma rentabilidade gigantesca, todo mundo foi para esses fundos. Em 2009, as coisas foram melhorando, todo mundo já sacou, porque viu que a rentabilidade estava caindo e tinha outras opções melhores. Sim. Então, eu acho que é importante conhecer o gestor, porque é quase um casamento, né? Não, isso que você falou é perfeito. E eu tenho um exemplo disso de um amigo meu, que tem uma gestora também, e que ele tem uma característica dele, que ele investe muito em small caps. E aí tem um grande distribuidor que investia com ele, e ali chegou ali em 2013, começou a azedar o clima e tal, esse distribuidor ligou para ele e falou assim, ó, eu adoro você, só que você investe muito em small caps e eu acho que small caps vão underperformar. Tirou o dinheiro. O distribuidor. O distribuidor. E ele estava certo. O fundo desse meu amigo foi pior que a bolsa por causa desse fator de estilo. O que aconteceu com esse distribuidor? Logo depois do impeachment, ele ligou para esse meu amigo de novo e falou assim, agora eu acho que small cap vai andar e eu não conheço cara melhor do que você para isso. E botou o dinheiro lá e teve uma rentabilidade assim extraordinária. Sério mesmo? Então você vê, quando realmente a pessoa conhece a cabeça do gestor, o estilo daquele gestor, ela pode tirar frutos disso, pode se aproveitar disso. Que legal. E aí acho que nessa linha de conhecer mais o gestor, vocês estão com uma iniciativa super legal do YouTube, né? Exatamente. Porque eu nunca vi gestor com YouTube. Não sei se são os primeiros, mas eu nunca vi. Só que é um assunto muito interessante que as pessoas querem conhecer, querem entrar na cabeça do gestor e querem saber o que você está decidindo ou vocês estão decidindo. Exato. Vai um pouco, a ideia do YouTube é um pouco essa também? A ideia do YouTube é essa e também ensinar um pouco do básico mesmo do mercado em relação ao que a gente faz aqui, como por exemplo, o que é short, o que é alavancagem a termo, essas coisas a gente também vai atacar. O que é Sharp. Perfeito. Então a gente vai atacar desde os básicos para você entender como olhar os nossos fundos, porque você precisa entender qual que é a nossa estratégia. Então a gente precisa explicar o que é short para explicar o long short que a gente faz. A gente precisa explicar o que é vol para explicar por que o nosso fundo é volátil. Isso não é sinônimo necessariamente de risco. Tá. Então é essa construção que a gente vai fazer através do YouTube, com o intuito justamente de dar a maior quantidade de informação possível para os nossos cotistas, para ajudar eles a fazerem isso. Uma coisa, 2019, a gente falou um pouquinho de esperança, né? Todo mundo animado. Mas o fato é que em 2019 está todo mundo muito esperançoso com reforma da Previdência, valorização de empresas e Bovespa, né, que ainda bateu 200, mas caiu. 100. Bateu 100. Mas ele já está prevendo o futuro, hein? Já está prevendo o futuro. Você tem visto também esse aumento maior da procura por fundos de ações, pessoas mais interessadas em bolsa nesse ano? Sim. O Brasil ainda é, vamos dizer, uma das terras mais virgens, né, em termos de investimento. Sim. Tem muita semente para ser plantada, as pessoas ainda estão em poupança. Sim. E o que mudou recentemente foi a queda da taxa de juros, que a gente acredita que é estrutural. Então essas pessoas vão precisar procurar investimentos mais arriscados se quiserem manter o nível de retorno que elas tinham antes. E aí a gente está animado sim com o cenário como um todo.
Todo mundo, que nem você falou, aí está esperançoso aí de uma retomada da atividade. E o que a gente tem visto esse ano, que é curioso, é uma saída do investidor estrangeiro compensada por uma compra de pessoas físicas. É interessante isso, né? Então, muitas pessoas físicas realmente se aventurando na Bolsa, o que a gente acha excelente. Em nível de investimento total, no Brasil ainda é muito pequeno, perto do resto do mundo, né? Sim. Que é isso que a gente estava falando. Então, sim, acho que tem um caminho muito bom pela frente para investimentos como um todo. E a gente acha também que tem um caminho muito bom pela frente para a economia. Assim, a gente está animado com não só com a reforma da Previdência, mas justamente com o destravamento da economia, que a gente acha que vai retomar e vai crescer, vai voltar a crescer, e aí vai ser muito bom para a Bolsa como um todo. Interessante. E legal isso que você falou sobre mais pessoas físicas na Bolsa em maio. A gente está gravando agora em junho, né? Em maio a gente teve um grande saque por parte de investidores estrangeiros, né? Perfeito. Mas mesmo assim a Bolsa manteve enfim, não foi o maio vermelho, como todo mundo fala, né? Como há 10 anos acontecia. E maio foi também o mês que a B3, a Bolsa, bateu o recorde de mais de 1 milhão de CPFs fazendo investimentos, né? Então, acho que tem cada vez mais pessoas entrando e fazendo aplicações. O que é um número irrisório ainda, né? Um número irrisório, para 200 milhões. E o negócio que é engraçado é assim, antigamente as pessoas tinham a ideia de que investir em fundo era só para gente muito rica, só para gente que era atendido no private do banco. E é isso que está mudando, né? Agora você vê os nossos fundos, com R$500 você consegue investir com a gente. Sim, super acessível. E você abre o cadastro online em 20 minutos. Luiz, muita gente pergunta pra gente sobre investimento estrangeiro. Então, quero investir em uma ação estrangeira, quero investir em uma ação na Bolsa dos Estados Unidos, nas bolsas americanas. FIA pode fazer investimento estrangeiro? Ou vocês têm algum tipo de ativo nos portfólios dos fundos estrangeiros? Os FIAs que podem fazer BDRs podem fazer investimentos em empresas estrangeiras listadas aqui na Bolsa, né? Sempre BDR, né? Sempre BDR. A gente, particularmente, não investe em empresas estrangeiras. A gente tem essa previsão no regulamento para investir em empresas brasileiras que estejam emitindo, que tenham listado lá fora e emitiram BDRs para poder negociar aqui dentro. Como uma Stone, que não tem BDR. Que não tem BDR, mas se ela lançar um BDR, exatamente. Uma Stone PagSeguro e outras. Uma Wilson Sons é um exemplo desse. Mas é o mais recente que abriram capital esse ano. Perfeito. Então é para isso que a gente tem essa previsão. Legal. Hoje a gente não investe em empresas estrangeiras porque a gente tem medo. Simplesmente assim. Gostei, uma transparência. A gente não conhece. A gente tem familiaridade aqui. A gente trabalha, todo mundo aqui há 13, 14 anos no mercado financeiro e estamos há 13, 14 anos acompanhando as empresas daqui, né? Isso que já é difícil, né? Que já é difícil. Já é um trabalho árduo. Mas esse é um ativo que você monta e, na verdade, esse é o nosso diferencial, né? Esse, no final do dia, é o que vai te diferenciar lá na frente. Quando você vai analisar uma empresa, o histórico é muito importante. E aí, para construir isso tudo com empresas estrangeiras, demora mais 12, 13 anos. Então, a gente não vai se aventurar a investir numa empresa estrangeira porque a gente fez um modelo quantitativo que mandou. Então, a gente fica restrito mesmo às empresas onde a gente tem maior conhecimento, que são as locais. Mas eu gostei muito do que você falou. Acho que já é difícil fazer um trabalho de analisar as empresas brasileiras, né? São várias. E uma economia e enfim, um cenário macroeconômico, político desafiador. Perfeito. E analisar a atuação das empresas fora do Brasil, em alguns casos super globais, né? Com atividades e impactos em vários outros países, é super desafiador também. Por enquanto, a gente concentra esforço aqui. Se nem o cara que bate o Stuberger faz isso, imagina os outros, né? Mas legal. Obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Obrigado pela recepção. Pela Tenho certeza que o pessoal adorou conhecer sobre FIA e fundos de ações vindo de você. Para quem ficou até aqui no vídeo, comenta aqui embaixo. Você faria investimento num fundo de ações ou não? Quero muito saber. Aproveita também para deixar o seu like, é a única forma de o YouTube saber que esse vídeo é bom e mostrar para outras pessoas. Se inscreve no canal do Yami aqui no YouTube, o botão está aqui embaixo. Ativa as notificações, compartilha com as outras pessoas e também se inscreve no canal da Versa Asset do YouTube, que eles vão fazer um trabalho muito legal, eu tenho certeza que você vai gostar. Valeu mais uma vez, eu parabéns pelo trabalho. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.